Artificialmente falando, enfim, proseando de um jeito assunto. A gente tá no ar e E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Artificialmente Falando, o podcast que te coloca por dentro do mundo da inteligência artificial. Isso aí, pra quem tá chegando agora, a gente discute tudo sobre AI, as últimas novidades, as polêmicas e tentamos descomplicar esse tema que às vezes parece coisa de outro mundo. E hoje a gente mergulha de cabeça num dos temas mais delicados da era digital, a privacidade. É essa parada da privacidade. Você mandou um monte de material pra gente sobre isso, especialmente sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o famoso PBA. A gente vai desvendar esse mistério juntos, hein? Bora lá. Explorando as promessas, as potenciais ciladas, sei lá. E o que ele significa pra você pro dia a dia, sabe? Isso aí. E aqui a gente tá falando de privacidade, já começa com a bomba. Você viu essa nova política do isso? O antigo Twitter, né? De coletar dados dos usuários pra treinar a IA. Tem o que falar. Deu mesmo. Parece que a galera tá coletando dados sem pedir permissão pra alimentar a IA. Meio questionável, né? É, a galera também, sei lá... E até o Senado já tá de olho, querendo criar uma lei específica para IA, para evitar esse tipo de coisa. Aí eu te pergunto, o PBA tá ligado nessas preocupações todas com a privacidade? Olha, pelo que eu vi, o PBA tenta se equilibrar, sabe? Tipo, ele coloca a privacidade como um dos princípios éticos para guiar o desenvolvimento e uso da IA no Brasil. Mas será que só falar de ética já resolve? Sei lá, né? Se não, acho que a gente precisa de mecanismos concretos e ações para garantir a privacidade na prática, sabe? Tipo, na vida real. E falando em vida real, você também mandou umas coisas sobre a Meta ter enfiado o Meta AI no WhatsApp, sem nem dar a opção de desativar. Esse do Meta AI. A galera tá se sentindo meio invadida, né? Sei lá, eu achei meio estranho. A ideia do Meta AI de responder perguntas e gerar imagens até que é legal, mas sem a opção de desligar, fica parecendo que a gente é obrigado a usar, né? E aí, como fica a privacidade dos nossos dados? Eles ficam só no nosso celular? Ou vão para lá para os servidores da Meta? Essa é a questão. E a segurança dessa transferência de dados, como é que fica? Pois é, a gente precisa saber como nossos dados estão sendo usados e ter a opção de controlar o acesso a eles. E essa história do Meta AI no WhatsApp me lembrou de um ponto importante do PBI. Ele fala da necessidade de transparência na hora de coletar e usar os dados, sabe? Da importância do consentimento e da criação de mecanismos de controle e auditoria. O que você acha disso? Eu acho essencial. Só que na prática a gente precisa ver como esses mecanismos vão funcionar, né? Porque não adianta só ter a lei no papel, a gente precisa de fiscalização para garantir que as empresas e o próprio governo estejam protegendo os nossos dados. Faz sentido. E o PBA também fala da importância da anonimização e pseudonimização de dados para proteger a identidade das pessoas, né? E da necessidade de investir em segurança da informação para evitar vazamentos e usos indevidos dos dados. Isso aí. Mas você já parou para pensar como essas técnicas funcionam na prática? A anonimização, por exemplo, remove todos os dados que podem te identificar, tipo nome, endereço, CPF. É como se você virasse um fantasma no sistema, sabe? Caramba. E a pseudonimização? Na pseudonimização, seus dados são substituídos por um código, um pseudônimo. Então, mesmo que alguém acesse seus dados, não vai saber quem você é de verdade. Entendi. É tipo, você usa um nome falso para proteger sua identidade. Oi, falando em dados falsos, você mandou um material sobre alucinações de... Lembra? Lembro. A EA inventando coisas, distorcendo informações, soltando fake news. É tipo a EA viajando na maionese. Total. E o PBE reconhece esse problema, viu? Ele destaca a importância de ter mecanismos para garantir que os sistemas de EA sejam confiáveis e seguros. Tipo, criar testes rigorosos para avaliar a qualidade dos dados usados para treinar a EA, sabe? E desenvolver algoritmos mais transparentes e explicáveis. A gente precisa entender como a IA pensa, né? Saber como ela chega às conclusões dela para poder confiar nas informações que ela gera. Falou e disse. E você viu que até o Prêmio Nobel desse ano reconheceu a importância da IA. Teve Prêmio Nobel de Física e de Química para trabalhos que usaram IA para desvendar mistérios da ciência. Sério? Que legal. Pois é. No Nobel de Física, os caras premiados desenvolveram os algoritmos que são a base da maioria dos sistemas de IA que a gente usa hoje. Sem eles, a gente não teria chegado onde a gente chegou. É tipo a fundação de um prédio gigante. Caramba. E o que rolou no Nobel de Química? No Nobel de Química usaram a IE para desvendar a estrutura de proteínas, o que é super importante para entender como a vida funciona e para desenvolver novos medicamentos e tratamentos, imagina só.
A IA ajudando a gente a entender a vida. Incrível. Mas e aí, pensando no futuro, será que a gente está preparado para essa revolução da IA? Essa é a grande questão, né? A IA tem um potencial enorme para melhorar nossas vidas, mas também pode trazer novos desafios e riscos. Um dos maiores desafios é garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável, sabe? A gente não quer que a IA seja usada para controlar as pessoas, para manipular, para espalhar fake news. Verdade. E o PBA fala bastante disso, né? Da importância de usar a IA para o bem da humanidade. Mas será que só falar já é suficiente? Acho que a gente precisa ir além do discurso, sabe? A gente precisa de ações concretas para garantir que a IA seja usada de forma justa e ética. Concordo plenamente. E que tipo de ações você sugere? Olha, a gente precisa de leis, de regulamentações, de mecanismos de controle. E a gente precisa de um debate público amplo sobre a IA envolvendo a sociedade, o governo, as empresas. A gente precisa construir um futuro com IA que seja bom para todo mundo, né? Justo, ético e sustentável. É isso aí. E falando em futuro, você acredita que as máquinas podem se tornar mais inteligentes que os humanos? Tipo, dominar o mundo? Essa é a famosa questão da superinteligência artificial, né? É um tema que divide opiniões. Tem gente que acha que é só questão de tempo, outros acham que é pura ficção científica. E você? Olha, eu acho que a gente precisa ter cuidado, sabe? A IA é uma ferramenta poderosa e a gente precisa usá-la com sabedoria. A gente precisa pensar nas consequências a longo prazo das nossas ações para não acabar criando um futuro distópico, tipo aqueles filmes de Hollywood. Verdade. A gente precisa usar a IA para construir um futuro melhor, não para destruir a humanidade. Exatamente. E para fazer isso, a gente precisa se informar, debater, participar das decisões sobre o futuro da IA. A gente não pode deixar o futuro nas mãos das máquinas, né? Falou e disse. E por falar em futuro, a gente vai continuar esse papo no próximo episódio do Artificialmente Falando, explorando mais a fundo o impacto da IA no mercado de trabalho e as tendências para os próximos anos. Isso aí, fiquem ligados. A gente vai desvendar todos os mistérios da IA para vocês. Valeu, galera. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para mais uma dose de Artificialmente Falando. No último episódio, a gente começou a desvendar o tal do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Mas a gente só arranhou a superfície, né? E hoje a gente vai se aprofundar em alguns pontos-chave, sabe? Pra você entender como esse plano pode impactar a sua vida nos próximos anos. Mas antes de mergulhar de cabeça no PBA, queria voltar naquela questão do Meta AI no WhatsApp. A gente falou da falta de transparência, de como a gente fica no escuro, sem saber como a IA funciona, quais dados ela usa. Você acha que, com o tempo, a Meta vai abrir mais o jogo? Olha, a Meta diz que o Meta AI foi criado para facilitar a nossa vida, né? Respondendo perguntas, gerando imagens, traduzindo textos. Mas a gente precisa saber como essa mágica acontece, né? Quais dados estão sendo usados, onde eles vão, como são protegidos. A falta de transparência realmente gera desconfiança. E a Meta não é a única empresa que está no olho do furacão, né? A gente viu aquele caso do estagiário da ByteDance que sabotou um projeto de IA. Isso me deixou pensando, será que as empresas estão realmente preparadas para lidar com os riscos de segurança relacionados à IA? Boa pergunta. Esse caso estagiário é um sinal de alerta, né? Mostra que a segurança interna das empresas que desenvolvem IA precisa ser levada a sério. Se um estagiário conseguiu causar problemas, imagina um hacker profissional. Não, pois é. A gente precisa se preocupar com a segurança da IA em todos os níveis, desde o desenvolvimento até a aplicação. Com certeza. A gente precisa de mecanismos de segurança robustos para garantir que os dados usados para treinar a IA estejam protegidos contra vazamentos, roubos, manipulação. Afinal, estamos falando de dados pessoais, informações sensíveis que podem ser usadas contra as pessoas. Exatamente. E por falar em dados sensíveis, a gente não pode esquecer da questão do viés na IA, né? A IA é treinada com dados que são produzidos por humanos e a gente sabe que, como humanos, temos nossos viés, preconceitos, crenças. Exatamente. E o problema é que, se a gente não tomar cuidado, a IA pode acabar reproduzindo e amplificando esses vieses, criando sistemas que são discriminatórios e injustos. Imagina só. Você está procurando emprego e um sistema de IA, com base em dados enviesados, decide que você não é o candidato ideal por causa do seu gênero, da sua raça, da sua origem. É um perigo real. É verdade. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para promover o bem, mas também pode ser usada para perpetuar desigualdades. A gente precisa estar atento a essa questão e garantir que a IA seja desenvolvida e usada de forma ética e responsável. E para falar em ética e responsabilidade, vamos voltar para o nosso querido PBA. Bora. Lembra que a gente estava falando se o PBA se aprofunda o suficiente na questão da ética? Lembro sim. Ele fala da importância da ética, da transparência e da responsabilidade.
Mas, na prática, a gente precisa ver como esses princípios vão ser aplicados. Exatamente. Por exemplo, o PBIA fala da importância do consentimento do usuário na coleta e uso de dados. Mas como garantir que esse consentimento seja realmente livre e informado? Será que as pessoas vão entender o que elas estão concordando quando clicam em aceitar os termos de uso? A gente vive brigando em aceitar sem ler nada, né? Pois é. E o PBIA também fala da importância de proteger a privacidade dos dados, mas como garantir que essa proteção seja efetiva? Será que as empresas vão investir em segurança da informação? Será que o governo vai ter mecanismos para fiscalizar essas empresas? São muitas perguntas. A gente precisa de mais do que boas intenções, né? A gente precisa de mecanismos concretos, de leis, de regulamentações que garantam que a IA seja usada de forma ética e responsável no Brasil. E a gente precisa de um debate público amplo e aberto sobre essa questão, envolvendo toda a sociedade. Afinal, o futuro da IA é o futuro de todos nós. Concordo. Por isso é importante que a gente participe dessa discussão, que a gente se informe, que a gente questione, que a gente exija que a IA seja usada para o bem da humanidade. Não podemos deixar que as decisões sobre o futuro da IA fiquem só nas mãos de governos e grandes empresas. Falou e disse. E o PBIA fala muito em transformar o Brasil em um líder em IA. Você acha que a gente consegue? Olha, o Brasil tem um potencial enorme. A gente tem talentos, universidades de ponta, um mercado consumidor gigante. Mas para a gente realmente se tornar um líder em IA, a gente precisa investir em pesquisa, desenvolvimento e principalmente em educação. Verdade. A gente precisa preparar a galera para essa nova era da IA, né? Incentivar mais gente a estudar programação, ciência de dados, inteligência artificial. Com certeza. Mas não é só isso. A gente também precisa desenvolver habilidades socioemocionais, como criatividade, colaboração, comunicação e pensamento crítico. Afinal, a IA não vai substituir a nossa capacidade de pensar, de sentir, de criar. A gente precisa ser mais humano do que nunca, né? A IA pode ser uma ferramenta poderosa, mas quem decide como usar essa ferramenta somos nós, os humanos. Exatamente. E a gente precisa usar essa ferramenta com sabedoria, pensando no bem de todos. E por falar em usar a IA para o bem, você lembra que a gente comentou sobre o Prêmio Nobel que premiou trabalhos em IA em 2 categorias? Me lembro sim. Nobel de Física e de Química. Pois é. E eu fiquei curioso para saber mais sobre esses trabalhos. Você pode explicar melhor o que esses cientistas fizeram de tão importante para ganhar o Nobel? Claro. No caso do Nobel de Física, os cientistas premiados desenvolveram algoritmos e técnicas que são a base da maioria dos sistemas de IA que a gente usa hoje em dia, sabe? Tipo, a base de tudo. Sem eles, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Já no Nobel de Química, os cientistas premiados usaram a IA para desvendar a estrutura de proteínas, o que é fundamental para entender como a vida funciona e como a gente pode desenvolver novos medicamentos e tratamentos. Caramba, a IA ajudando a gente a entender a vida, isso é incrível. Mas será que a gente está preparado para lidar com todo esse poder? Essa é a grande questão, né? A IA tem um potencial enorme para melhorar nossas vidas, mas também pode trazer novos desafios e riscos. Um dos riscos é a possibilidade da IA ser usada para fins negativos, né? A gente já vê a IA sendo usada para manipular eleições, espalhar fake news e até mesmo controlar a população. Nossa, isso é assustador. E o que a gente pode fazer para evitar isso? A gente precisa garantir que a IA seja desenvolvida e usada de forma ética e responsável. E para isso a gente precisa de um debate amplo e aberto sobre os impactos da IA na sociedade, envolvendo governos, empresas, pesquisadores e a população em geral. E a gente precisa cobrar dos nossos governantes que tomem medidas para garantir que a IA seja usada para o bem da humanidade, né? Com certeza. A gente não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem. A gente precisa se engajar, se informar, participar do debate e lutar por um futuro com IA que seja justo, ético e sustentável. Falou e disse. E por falar em futuro, a gente vai continuar essa conversa no próximo episódio, explorando mais a fundo o impacto da IA no mercado de trabalho e as tendências para os próximos anos. Fiquem ligados. Isso aí. No próximo episódio, a gente mergulha de cabeça no futuro do trabalho com a AI. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso papo sobre privacidade na era da IA, aqui no Artificialmente Falando. E hoje a gente vai mergulhar num tema que é de tirar o sono de muita gente. Que tema é esse? Conta logo. Superinteligência artificial. Tipo aquelas máquinas que dominam o mundo nos filmes. A gente vê muito isso em Hollywood, né? Mas, falando sério, a superinteligência artificial é um tema que levanta muitas questões importantes sobre o futuro da humanidade. Sei. Tipo, será que as máquinas vão mesmo ficar mais inteligentes que a gente? E se isso acontecer, o que vai ser da gente? Vamos virar escravos das máquinas? Calma. Não precisa entrar em pânico. Superinteligência artificial ainda é um conceito hipotético. A gente não sabe se é possível criar máquinas que superem a inteligência humana em todos os aspectos. Ufa, que alívio. Mas e se for possível?
Quais seriam as implicações? Olha, as opiniões se dividem, né? Alguns especialistas acreditam que a superinteligência artificial pode ser uma força poderosa para o bem, ajudando a resolver problemas complexos como a cura de doenças, a crise ambiental, a pobreza. Tipo, salvando o mundo. Isso. Mas outros temem que a superinteligência artificial possa se tornar uma ameaça à humanidade se não for devidamente controlada. Entendi. E o que a gente pode fazer para garantir que a IA seja usada por bem, mesmo que ela se torne super inteligente? Uma das ideias é desenvolver a IA alinhada com os valores humanos, ou seja, garantir que ela compartilhe nossos objetivos e princípios éticos, tipo, programar a IA para agir de acordo com a justiça, a compaixão, a liberdade. Entendi. É como ensinar a IA a ser boazinha? É mais ou menos isso. Mas e se a gente não conseguir controlar a IA superinteligente? E se ela decidir que os humanos são um problema e tentar nos eliminar? Aí já é roteiro de filme de ficção científica, né? Brincadeira. Mas, falando sério, a gente tem que pensar em como garantir que a IA seja usada de forma segura e ética. Com certeza. E uma das coisas que a gente pode fazer é monitorar o desenvolvimento da IA de perto, criar mecanismos de controle e ter planos de contingência, caso algo dê errado. E a gente também precisa garantir que a IA seja usada para beneficiar a todos, né? Não só uma pequena elite. Exatamente. A gente precisa pensar em como usar a IA para promover a justiça social, combater a desigualdade e garantir que todos tenham acesso aos seus benefícios. Falou e disse. A IA tem um potencial enorme, mas a gente precisa usá-la com sabedoria e responsabilidade. Concordo plenamente. A IA não é o problema em si. O problema é como a gente decide usá-la. É a gente que tá no controle. A gente precisa usar a IA para construir um futuro melhor para todos. Com certeza. E para fazer isso, a gente precisa continuar se informando, debatendo e participando das decisões sobre o futuro da IA. É isso aí, pessoal. O futuro da IA está em nossas mãos. E por falar em futuro, você mencionou que os especialistas apontam algumas tendências importantes para os próximos anos, como a inteligência artificial generativa. Pode explicar melhor o que é isso? Claro. A inteligência artificial generativa é uma área da IA que permite criar coisas novas a partir de dados existentes. Tipo, gerar textos, imagens, vídeos, músicas e até códigos de programação a partir de comandos de texto. Nossa, parece mágica. É quase isso. Imagina as possibilidades. Você pode usar a IA para escrever um roteiro de filme, compor uma música, criar uma obra de arte. As possibilidades são infinitas. Que demais. E quais são os riscos? Um dos riscos é que a IA generativa seja usada para criar deepfakes cada vez mais realistas, dificultando a distinção entre o real e o falso. É tipo aquelas notícias falsas que se espalham na internet, né? Exatamente. E a IA generativa pode tornar esse problema ainda pior, criando vídeos e áudios falsos que parecem totalmente reais. Caramba. Outro risco é que a IA generativa seja usada para automatizar tarefas criativas, levando à perda de empregos em áreas como jornalismo, design e música. Mas, por outro lado, a IA generativa também pode criar novas oportunidades de trabalho em áreas como desenvolvimento de software e curadoria de conteúdo. Tem uma faca de dois gumes, né? Exatamente. A IA generativa tem um potencial enorme, tanto para o bem quanto para o mal. Cabe a nós garantir que ela seja usada de forma ética e responsável. E a gente pode fazer isso se informando, debatendo e participando das decisões sobre o futuro da IA. Com certeza, o futuro da IA está em nossas mãos. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo da IA e da privacidade. Espero que vocês tenham curtido esse mergulho profundo no tema. A gente explorou desde o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial até a Superinteligência Artificial, passando por questões como segurança, viés e o impacto da IA no mercado de trabalho. E a gente viu que a IA é uma ferramenta poderosa, com potencial para transformar o mundo, tanto para melhor quanto para pior. A gente precisa usar essa ferramenta com sabedoria e responsabilidade, pensando sempre no bem da humanidade. Concordo plenamente. E a gente vai continuar aqui no Artificialmente, falando, acompanhando de perto todas as novidades e te ajudando a entender o que está rolando no mundo da IA. Sigam a gente nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Artificialmente falando, enfim. Proseando de um jeito assunto. A gente tá no ar. IA.